Boa noite, pessoal. Boa noite, Fá Ferreira. Boa noite, Eda Goulart, Dil, Dr. João. Boa noite. Já vou chamá-lo aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Weekend Academy. Temos hoje a alegria de receber aqui o Dr. João, colega oncologista clínico. Vamos conversar aqui sobre o uso da cannabis no contexto oncológico. Dr. João, muito boa noite. Opa, boa noite, tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigada aí pelo seu tempo, sua atenção aqui, participar de uma live aí com a Weekend Academy. A gente está muito feliz aí com esse encontro hoje. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de discutir um tema tão desafiador, né, para os nossos tempos de medicina e como oncologista também falar sobre essa questão do cannabis num paciente oncológico, num paciente que precisa de sintomas controlados e tudo mais. Venho aqui também para aprender um pouquinho com você, para a gente discutir. Eu acho que é importante a gente gerar essa curiosidade dos nossos colegas, né? Com Porque certeza. eu espero que em breve isso seja a nossa rotina, né? De prescrever, de ajudar, né? E de desmistificar um pouquinho essa questão da visão do canabinoide no uso terapêutico, desvincular um pouquinho da questão do uso recreativo e mostrar que realmente eu, como oncologista que amo um estudo científico, né, que a gente se justifica tanto nos nossos tratamentos através de estudo, mostrar que também a gente tem evidência de que a gente já pode utilizar o canabinoide como um benefício terapêutico para o nosso paciente. Perfeito, muito bom. É realmente isso o propósito maior, né, da gente trazer colegas, né, tão qualificados como o Dr. João aqui para conversar com a gente. A gente trazer essa discussão a público, principalmente entre os colegas médicos, né? A gente enxerga que existem ainda muitos obstáculos para que os colegas médicos incorporem os medicamentos à base de cannabis à sua prática médica, e em especial nesse nicho de atuação, medicina paliativa, oncologia. A gente observa que há um certo exagero, né, radicalismo das informações aí que rolam na internet, nas redes sociais, que ou estigmatizam a cannabis como uma planta sem propriedade terapêutica, ou então reivindicam a essa planta poderes mágicos, né? Que os pacientes poderiam abrir mão do seu tratamento convencional e usar apenas cannabis no contexto paliativo. Então, a Weekend Academy, na sua posição de referência no estudo da medicina endocannabinoide, vem aqui trazer para vocês, juntamente com colegas sérios, responsáveis, como o Dr. João, informações técnicas qualificadas para que a gente oriente de forma apropriada os nossos pacientes, para que a gente incorpore de forma segura e eficaz os medicamentos à base de cannabis na nossa prática. Eu gostaria de apresentar a todos o Dr. João, Dr. João Carlos Rezende Martins Medeiros da Trindade. É isso mesmo, João? Tudo isso, tudo isso. Colega oncologista clínico, formado no Hospital Amor de Barretos, fez Observer Fellow em câncer de mama no Instituto Português de Oncologia, em Porto, Portugal. Dr. João faz parte do corpo clínico do Hospital Moriá, em São Paulo, e também faz parte da equipe médica assistente da clínica First. Então, muito obrigada, doutor João. Tem bastante experiência no manejo de pacientes no contexto paliativo, no manejo de pacientes oncológicos. E essa conversa de hoje aí vai ser super produtiva. Sim, sim, vai ser. E como oncologista, nós sabemos que nós temos pacientes muito sintomáticos, né? Então, às vezes nós recebemos pacientes
São pacientes que sentem muita dor, que também pela parte do nosso tratamento, quimioterapia, tudo. Então, tem todos os efeitos colaterais, então ter a cannabis como aí uma ajuda no controle disso tudo é de bom grado para nós. Então, é um constrangimento da nossa parte, uma vontade, não constrangimento no sentido ruim, mas um constrangimento da nossa parte de ter a vontade de ajudar, porque nós sabemos que, fora o sentimento, os sintomas da doença, nós temos os efeitos colaterais que podem ser também controlados, né? Então, nós, às vezes, temos um paciente curado, mas com uma toxicidade residual que impacta na qualidade de vida, né? Nós É, temos pacientes que são de contexto paliativo, incuráveis, mas que precisam ter uma dor bem controlada, que precisam ter ansiedade controlada, que precisam dormir bem, diminuir o cortisol. E nós da Clínica Floyd também, que trabalhamos com essa medicina integrativa, o cannabis aí vai ser uma chave para nós. Eu espero que essa curiosidade de saber indicar, prescrever, que a gente também possa inserir isso na nossa rotina de cuidados. Demanda de paciente a gente tem, graças a Deus. Se a gente tem paciente para ser ajudado, a gente tem mais aqui estudar e que trabalhar para que a gente possa fazer isso de forma segura, primeiramente, né? Então, os estudos vêm mostrando evidência, depois a gente começa a estudar essa questão de biodisponibilidade, das apresentações, que a gente já pode prescrever. E agora também gerar essa curiosidade em outros colegas para que a gente possa trazer para a nossa rotina médica essa questão aí de acabar com o preconceito, que, por exemplo, é, o ópio, no começo dos opioides, né, que hoje é uma rotina tão grande para escrever morfina, metadona, oxicodona, e a gente esquece, às vezes, o que o ópio sofreu de preconceito, né, esquece lá de onde veio, né, doutor João? do Esquece de ópio. onde veio. A maior parte dos medicamentos que estão aí em uso, gente, são inspirados na natureza. Vieram Então, de origem vegetal, né? sim. A Os gente tem próprios opioides. a aspirina que veio da Salix-alba, lá do Salgueiro Branco. Eu, como oncologista, nós temos os taxanos, que são drogas de rotina nossa, o paclitaxel, docetaxel, que veio da vinca de Madagascar, lá, o Taxon, brevifolia. Então, assim, o cannabis, ele tem que ser desvinculado dessa questão recreativa para que a gente possa começar a desenvolver sem extremismos, né? Sem que seja a única opção e sem que seja a última opção, mas que a gente encontre ali o meio do caminho para associar e não substituir. A gente está aqui para discutir o cannabis não como substituto, né? Perfeito. Não é o que vai substituir o tratamento principal. Ele vem para somar, não substituir. É, e eu, como extremo alopata, né, oncologista, quimioterapeuta, imunoterapeuta, a gente usa muito medicação. E eu acho que não tem como pensar de outra forma. A cabeça de oncologista é estudo, estudo, droga, droga, e o cannabis vai ser, espero que já está sendo, né, depois dessa questão toda de divulgar, mas que quero que tenha uma vertente maior nessa questão de indicação. E agradecer você, Patrícia, que se dispõe a se colocar, né, nessa luta aí de fazer com que outras pessoas possam conhecer e que a gente possa sair dessa questão de extremo, de estigmatizar o extremo, mas também não colocar como a única solução para tudo. E eu, como oncologista, não tenho como ratificar. Existe cura para o câncer? Infelizmente ainda não, mas existe muita luta por trás disso tudo para que a gente possa deixar o nosso paciente bem, curado ou não. Perfeito. Muito, muito ponderada, né, e responsável esse teu posicionamento, e é isso que a gente quer reforçar aqui a público. Você passou aí por temas muito importantes aqui que eu gostaria de reforçar, João. Primeiro que a gente precisa desvincular essa imagem do uso medicinal da cannabis com o uso recreacional.
Tá? Então, assim, o uso recreacional, gente, dessa planta, de forma alguma se aproxima, se equivale ao uso medicinal dela que a gente faz no dia a dia com os nossos pacientes. O uso recreacional da planta, gente, primeiro, através do fumo, o fumo agride a árvore respiratória, libera subprodutos tóxicos para a árvore respiratória, potencialmente cancerígenos. E eu não sei se vocês sabiam, se você sabia, João, mas a temperatura de combustão do fumo, na verdade, inativa cerca de 70% dos canabinoides e terpenos, dos elementos principais, dos principais elementos terapêuticos dessa planta. Então, o fumo definitivamente não é uma via que a gente recomenda como medicinal. As pessoas precisam desvincular isso do uso medicinal dessa planta, onde a gente tem padronização desse produto, tem teste laboratorial desse produto, sabe exatamente qual é a potência dos principais canabinoides e terpenos, sabe que esse produto é seguro, que está isento de contaminação de fungos, de bactérias, de solventes residuais, de metais pesados. Então, e tem uma estratégia terapêutica, tem todo um conhecimento, né, técnico e uma estratégia terapêutica para ser adequadamente prescrito e acompanhado, né? Então, por favor, vamos separar as coisas e vamos entender que o uso medicinal dos canabinoides, dessa planta, tem ciência, tem metodologia, tem padronização, e tem muita seriedade, muita técnica, muito estudo, tá? E tudo isso para proporcionar segurança à terapêutica e proporcionar resultado, eficiência. É importante também essa questão de como que isso chega ao nosso paciente. Eu já tive algumas experiências que, se não chega através da nossa prescrição, o paciente, a gente sabe que uma parte dos pacientes usam os derivados canabinoides de forma artesanal, né? E aí eles pedem aquela coisa totalmente técnica, de extrair realmente o que precisa, acaba ganhando mais toxicidade. Então, essa padronização da nossa prescrição ela é muito importante, porque se não chega por nós, vai chegar de outra forma e talvez não chegue com o benefício que a gente quer, né? Então, o meu primeiro contato com o paciente usando os canabinoides foi de forma artesanal, né? Então, uma paciente com câncer de mama, multimetastático, com muita dor mal controlada, já estava com uma dose de opioide alta, eu ia crescendo essa dose de opioide, tentava fazer alguma adjuvância de dor, com anticonvulsivo, com antidepressivo, e acabou que essa paciente ficou sem dor, praticamente, com o canabinoide, né? Então, reduziu bastante essa questão do uso do opioide, mas com isso, como a mãe dela que extraía, fervia com óleo de coco, a planta da maconha inteira, do cannabis sativa, ela ganhava muita toxicidade, então ela ficava sonolenta, ficava disfórica. Então, assim, a importância da gente discutir isso para fazer com que o nosso paciente tenha acesso através de nós, numa dose correta, numa apresentação correta, evita que eles se intoxiquem, evita que eles tenham tantos efeitos colaterais, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir como que vamos fazer para essa medicação mesmo, né, de fato, chegar ao nosso paciente de forma segura, né? Então, que os Perfeito. nossos colegas possam aprender isso, como que prescreve, qual que é a dose, qual que é a titulagem. Então, a gente está aqui para aprender tudo isso, é tudo novo ainda, né? Essa questão toda do preconceito, o Radical já diz, né? O pré é antes do conhecimento, depois que a gente conhece, né? Então vira pós-conceito. Então a gente precisa fazer com que essas coisas se transformem para dar segurança ao nosso paciente também. Muito, muito pertinente esse teu exemplo, João, porque na verdade isso é reflexo da falta de educação mesmo da boa parte dos colegas médicos que não perceberam ainda a importância de abraçar esse conhecimento. E aí os pacientes ficam desassistidos, né? Muitas vezes fazendo uso de forma pouco segura e pouco eficaz dos derivados canabinoides. Eu costumo dizer
que a diferença entre remédio e veneno, no contexto da cannabis, canabinoides, também é verdade. A diferença é a dose. É a dose, né? Paracelso já profetizava isso lá em 1500. Então, se a gente não tiver assertividade na dose, a gente vai causar efeito colateral. É a mesma coisa com os canabinoides, né? A planta não é isenta de toxicidade, gente. Pelo contrário, tem sim efeito adverso. E se a gente não tiver assertividade na dosagem, causa mais efeito adverso do que efeito positivo, efeito terapêutico. Eu queria responder ali uma colocação do, acho que é Dil GM. Isso. Ele falou ali que a inalação pode ser sim uma via medicinal. Se for, a via inalada, ela de fato tem uma biodisponibilidade bem distinta da via oral, Dil. A concentração plasmática dos canabinoides é muito mais elevada em pouco tempo. E sim proporciona um alívio mais rápido dos sintomas. No entanto, essa via inalada só pode ser considerada medicinal, assertiva, segura, se for feito através de, primeiro, flores que são padronizadas, que foram laboratorialmente testadas, que a gente sabe da segurança e da potência dessas flores, e se for utilizado um dispositivo vaporizador que é qualificado e que limita a temperatura de aquecimento dessas flores, justamente para a gente evitar a liberação da fumaça potencialmente tóxica, né, para a árvore respiratória e para evitar também a inativação de boa parte dos terpenos. Tá? Então, sim, em algumas situações clínicas específicas, tá? Como, por exemplo, náuseas e vômitos incoercíveis, ou um episódio muito agudo, muito intenso de uma dor por espasticidade, espasmos musculares, sim, pode ser usada a via inalada, mas essa não é a realidade do nosso país. Tem poucos lugares do mundo que é possível a gente ter acesso a isso de uma forma realmente segura e qualificada para que a gente possa prescrever com assertividade para os nossos pacientes, tá? E a via inalada, via fumo, definitivamente não é uma via que a gente considera segura, eficaz, assertiva no nosso contexto medicinal. Você tocou num outro ponto assim bem legal, João, que eu gosto muito de falar também, que é a possibilidade que a gente tem de ajudar os pacientes em múltiplas frentes. Né? Uma doença como o câncer, né, sempre traz múltiplos sintomas. Né? O paciente dificilmente tem uma queixa só. Os pacientes sofrem com dor crônica, né, frequentemente dor de padrão neuropático. Os pacientes têm transtorno do humor com frequência, né? Depressão, ansiedade. Os pacientes com frequência têm transtornos do sono, né? Tem muita insônia. Não raramente, né, esses pacientes também têm transtornos alimentares, né, inapetência, náuseas, vômitos, perda de peso. Então, é sempre muito desafiador lidar com um paciente com câncer, lidar com um paciente em cuidados paliativos. Eles têm muitas queixas. E uma das grandes diferenciais, eu diria, né, de tratar esses pacientes com cannabis medicinal é que a gente está diante de um medicamento de moléculas múltiplas. Né? Tem mais de 500 elementos químicos aí nessa planta e eles têm múltiplos mecanismos de ação. E a gente consegue ajudar os pacientes em diferentes frentes. Então, é muito comum um paciente iniciar cannabis medicinal por conta de uma dor neuropática e referir que também melhorou muito o padrão do sono, melhorou o padrão do apetite, né? Melhorou o humor. Então, eu vejo como muito precioso a gente ter em mãos um recurso desse que consegue ajudar o paciente de uma forma integrativa, né? Como um todo, e não apenas como um sintoma. Isso. Eu acho que, acima de tudo, ser médico é isso, né? De tentar ver o conjunto. Infelizmente, por uma necessidade, a medicina se subespecializou tanto e a gente consegue hoje ter super especialistas, mas ainda com uma deficiência humana muito grande. Então, é como se fosse só o cirurgião da mão, o cirurgião da Da mão mama. direita, não vê a mão esquerda. Então, assim, esquece de olhar o paciente como um contexto, né? Então, se eu só olho o tumor do paciente, mas eu não sei como que aquilo tem um impacto na afetividade dele, no psicológico dele,
né? Se eu olho só a dor do paciente, se eu trato apenas com analgésico, mas eu não entendo o que está por trás daquela dor, como que aquele diagnóstico tem um impacto na vida do paciente, eu sou muito segmentar, não consigo ser médico de forma plena, né? Então, eu acho que a medicina integrativa, ela vem para a gente ver esse contexto inteiro, né? E assim, não encarar a medicina integrativa como uma coisa muito pontual. A medicina ela já é um conjunto, né? Não existem os tecidos do nosso corpo que funcionam sozinhos, então tudo está muito interligado. E o câncer, ele é uma doença metabólica, ele é uma doença genética, então tem toda essa questão envolvida. Então hoje na medicina integrativa a gente traz as reposições de vitamina D, de vitamina B, algumas outras medicações que são fitoterápicas, o viscoalbo. Então a gente está tentando trazer para a medicina integrativa essa questão de um apoio geral ao nosso paciente. E eu, como oncologista, eu sei que a quimioterapia vai mexer na função hepática, na função renal, na função cardíaca. Então, assim, ver a integralidade do paciente e convidar que os colegas, eu não gosto muito da questão do nome humano, humanizar a medicina, mas a medicina é humana desde sempre. Desde É uma sempre, né? redundância, né, João? A Hoje a gente se gente perdeu tanto que a gente está é, caindo nessa redundância, nessa obviedade, né? De ser mais infelizmente, humano. hoje a gente precisa explicar o que é óbvio. A gente precisa explicar que a medicina tem que ser humanizada, né? Então, a medicina que não é humanizada é a medicina veterinária. E parece que às vezes eles são mais humanos do que a gente, né? Então, essa questão de trazer a medicina integrativa, e aqui eu falo porque eu sei que tem muitos pacientes que infelizmente hoje não têm acesso a essa questão de medicina integrativa. Eu que também já fiz serviço público, hoje estou no serviço privado, mas eu sei o quanto os pacientes, muitos não têm acesso a essa questão. Então, pode não ter acesso à medicina humanizada, à medicina integrativa, à melhor quimioterapia, à melhor imunoterapia, mas tem acesso a um médico que está disposto a ajudar, né? Talvez não de forma extraordinária, mas às vezes com a conversa e talvez com uma prescrição muito acertada, né? Então, essa paciente que eu fui aumentando opioide e ela usando artesanalmente um canabinoide, e aí eu penso e para assim, eu parei e pensei, nossa, ela melhorou com uma coisa que eu não prescrevi. Né? E a gente se frustra e diz assim, nossa, eu poderia ter feito isso por ela, eu poderia ter feito com que isso tivesse chegado de forma mais técnica, mais é, precisa, né? Porque o ajuste é muito fino. E como Uhum, oncologista, eu sei o quanto que os nossos cálculos de dose são de ajuste fino, né? Que a gente sai do que é terapêutico para o que é tóxico numa vírgula, né? Então, perfeito. é, trazer a questão da medicina acessível, né? Eu espero que um dia a gente consiga resolver essa questão da importação, da nossa produção, para que o canabinoide também seja acessível para a maioria da população, é a forma também de fazer com que essa medicina aconteça, né? E não, claro, vamos precisar dos subespecialistas, mas que sejamos médicos por si só, né? E que a gente possa ser redundante e explicar o óbvio e ser humano. Perfeito, perfeito. Muito bem pontuado e está muito alinhado com o que a gente vê na prática, no exercício dessa terapêutica canabinoide, sabe, João? Porque aqui a gente não tem regra de bolo. Não existe uma fórmula mágica para você prescrever os derivados canabinoides para os pacientes de acordo com cada contexto clínico. As doses são sempre individualizadas, as estratégias terapêuticas são sempre individualizadas. E isso naturalmente promove do médico um olhar sempre atento, sempre particular, sempre único para cada caso. E implica também em acompanhar de forma muito próxima os pacientes para ir ajustando as doses de forma a evitar efeitos colaterais e potencializar os resultados terapêuticos. Então, eu enxergo também a incorporação da terapêutica canabinoide na prática médica como um resgate
a essa medicina mais humanizada, mais atenta, mais empática, né, mais parceira do paciente. Porque também a gente aprende muito com o paciente, com o feedback do paciente. Né? Se a gente não tiver o ouvido atento para perceber as informações preciosas que o paciente nos passa, a gente come bola na hora de fazer algum ajuste, propor algum aprimoramento na terapêutica. Então, eu vejo as coisas como muito harmoniosas, muito sinérgicas aí, a incorporação da terapêutica canabinoide e esse resgate, né, que é tão necessário a uma medicina mais humana, mais empática, mais parceira do paciente. E que nós possamos até aproveitar essa oportunidade, né? Eu sou suspeito de falar, porque amo a oncologia e a gente tenta fazer uma oncologia muito ética. Eu não tenho como prescrever uma quimioterapia e não saber quando que eu vou ver o paciente de novo, né? Eu preciso ver aquilo, como que aquilo vai cair, né? E às vezes são pacientes com a mesma doença, mas aquela quimioterapia vai diferente em um, melhor, pior, e eu acho que essa proximidade que o uso do canabinoide vai gerar também, né? Então, ver até onde vai ser terapêutico, até onde vai ser tóxico. Então, assim, trazer para essa oportunidade de relação médico-paciente, essa questão do toque, da sensibilidade, né? E hoje a gente vive um mundo muito carente de tudo isso, né? Com toda a questão que vivemos e eu acho que é um convite aos nossos colegas, né? De voltar àquela questão de parar, de pensar, de acolher, de fazer com que a medicina seja mais empática e humana, porque estar do lado de cá é cansativo. Hoje a gente, no final de um dia de muito trabalho, é cansativo. A gente ainda não chegou em casa, eu não cheguei em casa. Mas, assim, eu acho que estar do outro lado é mais complicado, né? De ver o resultado do exame da frente do dono do exame, o dono do exame está numa situação mais complicada, né? Então, uma dor mal controlada, uma náusea, uma noite mal dormida, a gente começa a dar mais valor ao quanto isso é importante de ser controlado, né? E quando eu não consigo controlar com aquilo que é ordinário para mim, com as medicações que são ordinárias, por que não colocar algo para ajudar? É importante que a gente também fale que o canabinoide não veio para tomar o lugar de nada. Não veio para tomar o lugar do opioide, não veio para tomar o lugar do antiemético, ele veio para a gente somar também. Exatamente. Muito importante essa mensagem, João. Sim. Porque, de novo, né, evitar extremismos, né, evitar radicalismos. A gente tem visto disseminar informações na internet, grupos de redes sociais, uma forma bastante irresponsável, né, alegando que determinado óleo de cannabis vai curar o câncer, orientando pacientes a abrir mão dos protocolos terapêuticos habituais para usar apenas cannabis. Gente, isso é extremamente irresponsável. E isso não tem suporte técnico-científico. A cannabis veio para ser um adjuvante terapêutico, auxiliar os pacientes nesses contextos de saúde difícil. De forma alguma, a gente orienta os pacientes a abandonar os protocolos habituais no tratamento do câncer. A cannabis veio para auxiliar, para ser um adjuvante, para ser mais uma ferramenta terapêutica no arsenal do colega oncologista, do colega da medicina paliativa, de todo e qualquer médico. Tá? Então, vamos ser muito responsáveis, né, com aquilo que a gente pratica e divulga, né, porque pode ter resultados catastróficos, né, João? Uhum. É muito importante falar nessa questão do extremismo da cura, né? Então, é, a gente não tem como, infelizmente hoje a gente não tem a cura do câncer, não tem como ter uma coisa que cure todos os tipos de câncer. O câncer é uma doença multifatorial, eu não tenho como dizer que é a mesma coisa que vai curar um câncer de mama, vai curar um câncer de pulmão e assim vai. Então, infelizmente a gente cada vez
com o surgimento de novas drogas, a gente vê que cada vez mais a doença é personalizada. Parece que só aquele paciente tem aquela mutação, parece que só aquele paciente teve aquela resposta. Então, assim, é muito chave e fechadura, né? Então, é muito individualizado, né? Então, talvez diante de tudo isso, e com as informações da forma como chegam para os pacientes, infelizmente hoje todo mundo é dono de informação, todo mundo escreve o que quer na internet, todo mundo compartilha o que não sabe. É, dizer que existe uma cura para o câncer e que seria o canabidiol ou qualquer outra coisa atual, infelizmente não. Temos sim cura do câncer, mas com tratamento convencional, com cirurgia, com radioterapia, com tudo isso junto, né? Então, é importante que exista um tratamento convencional, né? Então, o tratamento do câncer, inicialmente cirúrgico, depois vieram as quimioterapias. Hoje a gente vive a revolução das drogas-alvo, das imunoterapias. Então, assim, cura existe, dependendo do estádio, dependendo de como aquilo foi diagnosticado. Então, assim, é importante que as pessoas tenham acesso à informação mais segura, né? E aí Sem dúvida. eu volto na mesma obrigação que a gente tem. A obrigação de saber prescrever e a obrigação de fazer com que as informações cheguem para o nosso paciente, né, de forma segura. Não existe uma coisa generalizada, né? Não existe um foco único de que nós tenhamos uma cura única para todos os tipos de câncer que a gente tem, Sim. né? Então, a obrigação que a gente tem como médico, como formador de opinião clínica, como formador de hipóteses, né? Será que nós vamos ter novos estudos? Então, por exemplo, em 2019, a ASCO, que é o nosso principal congresso americano de oncologia, até que vai começar desse ano, essa semana, ele trouxe pela primeira vez o tema canabidiol, canabinoides no geral, para uma plenária, né, de algo, um dos maiores congressos de oncologia traz. Mas ele não traz o canabinoide como a cura. Ele traz justamente como essa ajuda, né, o adjuvante, no controle de sintoma, no controle de dor. A gente sabe que já tem evidência de que existe algum efeito anticâncer, antiproliferação, imunomodulador, como nos casos de algumas medicações simples da nossa rotina, mas que não é isolado, não é o uso isolado que vai trazer a cura, né? É o uso é, coletivo, né? Então, a Sem dúvida. quimioterapia continua com seu benefício, as cirurgias vão continuar com seu benefício, a radioterapia, mas a gente quer mais. Então, a cada estudo que a gente faz, a cada congresso, a gente busca mais. Então, a ansiedade dessa semana é saber o que é que vai ter de novo nessa ASCO, né? E o que é que vai trazer de novo. Porque aquilo que é verdade para mim hoje, a oncologia muda muito rápido. Uhum, uhum. Talvez caia por terra ou talvez traga grandes novidades. Mas, assim, é importante essa questão do meio termo, né? De fazer com que as coisas andem juntos e nunca sozinhas, né? Então, infelizmente, o canabinoide não é a cura do câncer. Tem um potencial que pode ser que a gente veja que realmente, junto com outras coisas, a gente tenha uma imunidade melhor, uma imunomodulação, que o nosso corpo possa reagir melhor à célula cancerígena, que a gente possa fazer com que exista um efeito melhor de tal medicação. Então, é tudo muito junto. Eu não posso tratar um câncer sem o meu cirurgião oncológico. O Eu não can- posso tratar um câncer sem meu radioterapeuta, assim como eu também não posso tratar apenas com uma medicação, né? Então, infelizmente, a medicina não é tão fácil assim. o câncer é um problema muito grave, muito complexo para ser atacado de uma forma só, em uma frente só. Né? Então a gente precisa atacar de múltiplas formas, ter muitas ferramentas, né, contra esse problema. E é muito importante esse esclarecimento, né, para as pessoas, para que elas tenham referências, né, e para que não abandonem seus tratamentos, né, em detrimento de uma informação muitas vezes, né, leiga, equivocada, que está sendo disseminada na internet.
Totalmente. É uma forma muito irresponsável, às vezes, como as coisas fazem, né? Até E eu já... complementando, Uhum. Até complementando isso que a gente está falando, João, a GW, que é uma grande farmacêutica inglesa, publicou agora em fevereiro os resultados da fase 1 de um estudo clínico randomizado, duplo cego, controlado, utilizando uma formulação à base de cannabis, CBD, THC de 1:1 em pacientes com glioblastoma multiforme. Né? E no acompanhamento de sobrevida de 1 ano desses pacientes, praticamente dobrou a sobrevida dos pacientes em uso da terapêutica canabinoide, mas foi adjuvante ao protocolo de quimioterapia, o temodal foi adjuvante ao protocolo de rádio. Tá? É, Então, de novo, eu tenho pacientes também com glioblastoma multiforme, mas que eu operei, que foi submetido à radioterapia, foi submetido ao temodal e adjuvantemente eu incorporei a cannabis nesses pacientes. Né? Então, é sim. mais uma ferramenta terapêutica que a gente incorporou na prática desses pacientes e que a gente observa que sim, auxilia muito a passar por esse processo de radioquimioterapia, que muitas vezes judia demais os pacientes, né, João? Pacientes ficam nauseados, vomitam, perdem apetite, perdem peso, não dorme bem à noite, fica ansioso com o diagnóstico, com o prognóstico da sua doença. Então, ajuda muito nesse contexto todo angustiante que frequentemente os pacientes oncológicos vivem. E a gente está começando a explorar, talvez, uma adjuvância, né, no controle tumoral. Mas, gente, de novo, é um adjuvante. Vamos ser muito responsável, muito técnico, né, para que a gente mantenha a seriedade e a ética desse assunto tão sensível. E até nunca, acho que não vai existir, nem tão cedo, um estudo que use o canabinoide sozinho em pacientes com câncer, né? Porque é até antiético. Eu que também já trabalhei com pesquisa clínica, a gente não tem como fazer um estudo comparativo de quimioterapia com canabinoide. Nunca vai existir isso dessa forma. Então, colocar junto é a melhor forma que a gente tem encontrado os resultados e fazer com que também as pessoas entendam, não é da nossa cabeça, não é uma pessoa que de uma hora para outra achou que tinha benefício, realmente é uma coisa muito estudada, né? É, e pacientes devem ser vistos de forma global, não é só o corpo, é a parte emocional. Então, por exemplo, na medicina integrativa, a gente sabe o quanto é importante um intestino que está funcionando bem, um paciente que tem uma boa noite de sono, né? Então, os níveis altos de cortisol, de estresse, também atrapalham nessa questão de formação de radicais livres. Então, do mesmo jeito que um câncer não surge de uma hora para outra, e não é um fator só, não tem como um fator só recobrar tudo isso. Né? Então, a gente sim vai precisar de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia, às vezes tudo isso junto, mas que seja bem-vindo as novas formas que a gente tem de fazer com que o paciente, no mínimo, por exemplo, tenha uma dor bem controlada, tenha uma ansiedade mais controlada. Então, assim, a gente sabe que pacientes que são pouco sintomáticos, eles vivem mais e vivem muito melhor. Né? Então, pacientes que têm uma espiritualidade forte vivem mais, isso já é estudo clínico, comparativo, a gente já sabe disso. Então, assim, que nós possamos ver o todo, né? Não é só o corpo, não é só o espírito, não é só a mente, então ver tudo isso também. E eu acho que trazer essas coisas para fazer com que os nossos colegas entendam que não temos como tratar as coisas sozinhos. Né? Eu vou precisar de você como neurocirurgiã um dia, você vai precisar que um oncologista siga seus pacientes e assim a gente se ajuda. Eu acho que fazer essa questão do assunto canabidiol, de tudo que tem trazido, né? Algo tão desconhecido ainda, né? Porque a gente fala tanto de CBD e de THC, mas esquece dos outros quase 500, né? 480 alguma coisa, que ainda não Sim. tiveram tão elucidados, né? E aí a gente vai junto nessa. Né? Não é um oncologista sozinho, não é o cirurgião sozinho, e também não é a quimioterapia sozinho, também não vai ser
o CBD, o THC sozinho que vai trazer isso. É todo mundo junto, fazendo com que as coisas sejam conhecidas, fazendo com que a gente faça um bom tratamento e possa fazer com que esses pacientes tenham acesso a uma prescrição segura. Eu quero cada vez mais aprender isso aí e, quem sabe, fazer com que isso, né, rotineiramente a gente recebe na clínica esses pacientes que querem adicionar o seu tratamento, né, que querem a opinião de uma medicina integrativa, de que a gente mexe na vitamina D, que a gente prescreve uma coenzima Q10, que a gente faz com que em breve, se Deus quiser, a gente consiga ter tudo isso para que a gente possa prescrever tantas outras coisas que a gente tem mais para adicionar. Né? Nunca vou conseguir deixar de prescrever a minha quimioterapia, a imunoterapia, de ver o paciente ter benefício, mas também ter efeito colateral e não me sentir culpado e também saber manejar aquilo, né? E eu não quero pacientes curados, mas com dor neuropática, com dor crônica, então eu tenho a obrigação de deixar o paciente o máximo possível das suas possibilidades curados, mas assintomáticos. E eu Uhum. preciso disso aí. O médico por si só, ele vive de controlar sintoma. E o oncologista, ele fica nessa questão da cruz e espada, entre o sintoma do câncer e o sintoma do tratamento. Né? Mas Uhum. que a gente possa perder de um lado e ganhar do outro com qualidade. Né? Então, os nossos pacientes, eles têm muitas perdas, né? E aquilo emocionalmente é muito difícil. Então, é a mulher que perde a mama, é a mulher que perde o cabelo, é aquele senhor que perde a qualidade de vida por uma hormonioterapia. Então, assim, fazer com que eles entendam que perder de um lado para ganhar a saúde do outro, às vezes não é tão ruim, né? Então, fazer com que aquela mastectomia não tenha aquela dor neuropática, fazer com que aquela neuropatia periférica que as platinas deixam, que os taxanos podem deixar, sejam bem controlados. Então, assim, talvez o câncer dure um ano, a gente consegue curar, mas às vezes a toxicidade residual Ficam vai anos. deixar a qualidade de vida do paciente, e eu preciso resolver isso, eu preciso deixar o Uhum. paciente completo, né? Porque ele veio completo, doente, mas eu tenho que fazer com que ele viva bem, viva mais, e a gente já tem esses dados aí de sobrevida também, Uhum. de qualidade de vida é inquestionável, né? O controle de dor e de sintoma. Mas como É, oncologia justifica tudo com estudo, com curva, com dado, com porcentagem, a gente está aí para aprender e fazer com que isso seja mais conhecido. com certeza. No final do dia, o que a gente precisa é seguir batalhando para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, usando o máximo possível de recursos, né? De forma segura e eficaz. Para complementar aí essa tua fala, João, eu trago os resultados de um trabalho muito interessante israelense que acompanhou 3.000 pacientes oncológicos que fizeram uso da cannabis medicinal. Não sei se você sabia, mas Israel é um dos países pioneiros, né, no uso da cannabis medicinal. Produz muito artigo técnico interessante, né? Inclusive, tem todo um programa, né, de cannabis medicinal atrelado ao governo lá, e eles são realmente pioneiros. E esse estudo publicado em 2018, né, que avaliou 3.000 pacientes oncológicos, 70% dos pacientes que fizeram uso de cannabis medicinal referiram que melhorou o sono. 55% desses pacientes referiram que melhorou a fadiga. 54% desses pacientes referiram que melhorou náuseas e vômitos. E mais de 36% desses pacientes conseguiram reduzir as doses médias de opioides. Então, realmente, o potencial para ajudar o paciente de uma forma ampla, gente, é muito grande. A gente pode ajudar o paciente na questão do humor, na questão do sono, na questão do apetite, né, na questão da dor. Então, eu faço um convite mesmo a todos os colegas para que a gente faça uma imersão de estudos no sistema endocannabinoide, nos canabinoides, né, e nessa planta como medicamento, para que a gente melhore os resultados dos nossos pacientes.
Com certeza, eu acho que a gente vai ter um caminho pela frente a trilhar, e eu espero que mais e mais pessoas se interessem por isso. É uma luta, realmente fazer com que isso se torne conhecido e se torne mais límpido, né? Então, é bem diferente da questão da droga recreativa, né? Então, é muito, muito diferente. Praticamente, o uso recreativo, ele oferece é, muita toxicidade que os nossos medicamentos podem ser que não causem tanto. E eu vi também, estudando um pouquinho mais sobre isso, que muitos pacientes que fazem uso recreativo é uma tentativa de fazer o controle de Uhum. dor, controle de sintoma, né? Então, Sim. assim, Você colocou algo interessante, assim, até para acalmar o GMB ali, que eu acho que é um grande defensor do uso recreativo. Olha só, a gente entende que o uso recreativo proporciona bem-estar, proporciona relaxamento e que muitas pessoas procuram o uso recreativo para aliviar sintomas que não encontram outros recursos para aliviar. Mas entenda, o uso recreativo hoje aqui no nosso país não permite que a gente tenha de fato segurança no que a gente está usando. A gente não tem nenhum laboratório hoje no país que consegue atestar que aquela flor é isenta de metais pesados, é isenta de solventes, de pesticidas, de herbicidas, é isenta de patógenos que comumente acometem essa planta com determinados tipos de fungos e bactérias e que ateste a potência dos principais canabinoides e terpenos dessa flor. Né? E a gente também tem muito pouco acesso a vaporizadores qualificados que não vão degradar metal, que vai ser tóxico para a via respiratória do paciente, que vai ter uma temperatura exata de queima dessa flor para evitar a inativação de boa parte dos terpenos e dos canabinoides. Então, não é um contexto seguro para a gente usar para um paciente oncológico que está com a imunidade debilitada, que facilmente pode ter uma infecção oportunista. Imagina um paciente oncológico que faz uso de uma flor contaminada por fungo, ter uma infecção, uma aspergilose pulmonar. Olha a tragédia. Então a gente tem que ser muito responsável com isso. Lá em Israel, eles têm sim possibilidade de padronizar essas flores, de testar elas adequadamente e tem à disposição mais facilmente vaporizadores. Então, sim, é um ambiente controlado, é um ambiente, é um contexto, sim, de uso medicinal, mesmo sendo inalado. E tem, sim, sua indicação. Mas, veja, está num contexto seguro, está num contexto que proporciona assertividade na prescrição. A gente consegue prescrever quantos miligramas o paciente vai inalar de CBD e THC. E, infelizmente, ainda não é a nossa realidade. Então, vão ser responsáveis. A gente está falando de pessoas doentes, pessoas com a imunidade fragilizada, pessoas que têm problemas graves de saúde e que precisam de ter acesso a produtos realmente seguros, qualificados e ter uma orientação muito assertiva em dosagem para minimizar, preferencialmente eliminar potenciais efeitos adversos, tóxicos, e a gente não dá um tiro no pé, né, de orientar o paciente a usar algo que vai piorar ele, ao invés de ajudá-lo. uhum, com certeza. Existe tudo muito novo, né? O plantio em casa, que é muito discutido, tudo, mas não é só essa questão. É de como que as coisas vão chegar até o paciente, né? Ter a planta em si, ter a folha em si, ter a flor em si, isso não quer dizer nada, né? Então, por isso que vem essas apresentações, o óleo, cápsula, e até, Patrícia, você como está à frente disso, até para a gente saber as vias de chegar isso ao paciente, né? Então, não é uma questão de apenas a inalação ou o óleo, que às vezes não é bem tolerado, mas que tem a cápsula, tudo.
Então, é algo muito diferente. Eu acho que as pessoas ainda têm aquela imagem de que é a planta que vai estar dentro de casa e é isso que vai ser terapêutico. Isso, e não é. É aquilo, é como aquilo é preparado e chega ao nosso paciente que vai fazer a diferença. Vai ser uma questão de cápsula, aquela questão de tomar remédio, como todo mundo sabe. Não vai ser aquela coisa de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, mas vai ser aquela dose específica para aquele paciente. Então, não é essa questão de qualquer jeito que as pessoas imaginam, né? Isso eu acho que atrapalha, porque é essa visão que as pessoas têm, né? De que todo mundo vai plantar em casa e vai usar de qualquer jeito. Não, a gente está querendo oferecer ao nosso paciente algo seguro, o acondicionamento seguro, o frasquinho seguro, porque a gente sabe que muita coisa se perde, né? Essa mãe da paciente que usava, ela fervia com óleo de coco, mas colocava de qualquer jeito, aquele se perdia, e até a dor controlava, mas a paciente ficava muito sonolenta, a paciente ou não comia muito, ou comia demais, então é essa segurança que a gente tem que dar ao nosso paciente, não só a segurança da Perfeito. prescrição, mas a segurança da informação, que é a principal coisa, por isso que a gente está aqui discutindo, para que as pessoas entendam como que as coisas acontecem, né? A gente não está falando da planta, a gente está falando de remédio, né? De remédio Perfeito. que tem efeito, Perfeito. de remédio que ajuda, que controla sintoma. Então, até as pessoas não entendem o uso recreativo, essa questão toda do fumo, de tudo. Então, assim, a gente vê o quanto há carência de informação, né? E que isso possa ser suprido. E, infelizmente, ainda dentro da classe médica existe um desconhecimento. Então, existe uso na neurologia, na geriatria, na pediatria, na oncologia, no cuidado paliativo. Então, nós estamos aí com um leque de opções para ajudar o paciente muito rico, né? Então, que bom que a gente está aqui fazendo essa live, fazer com que as pessoas também possam entender, porque é a conversa do vizinho, é a conversa da televisão que às vezes vai chegar de uma forma diferente, mas aqui a gente está tentando passar aquilo que a gente tem de mais seguro, né? Então, até para que as pessoas saibam como que isso vai chegar, Patrícia, até eles. Então, Perfeito. que é algo seguro. E para isso é educação, é informação, é ciência, e esse é o propósito da Weekend Academy. Trazer esse conhecimento de forma qualificada, de forma técnica, de forma ética e de forma responsável. É importante destacar aqui, João, a Weekend não tem vínculo com nenhuma indústria farmacêutica, com nenhuma empresa que produz e comercializa medicamentos à base de cannabis. E o nosso propósito aqui é empoderar o colega médico com esse conhecimento, dar a ele a régua de qualidade, os parâmetros dessa régua de qualidade, para que ele faça as melhores escolhas para os seus pacientes, para que os colegas médicos saibam o que prescrever, como acompanhar os pacientes com esses medicamentos. Então, esse é o nosso propósito e a gente acredita que é com a educação que a gente vence o preconceito, que a gente vence a ignorância e que a gente traz ao paciente melhores resultados. Com certeza. Tem muito a ser feito aí. Eu acho que é um começo e temos mais do que é, resultados para isso, né? Às vezes a gente usa, eu como oncologista, a gente às vezes usa uma quimioterapia para ganhar 5% de sobrevida, ou então para aumentar 3 meses, 4 meses, e aquilo para a gente é ótimo. Imagina uma medicação que vai controlar sintomas e que vai aumentar a sobrevida, às vezes, muito mais do que as drogas que nós utilizamos, né? Então, é, como oncologista, eu acho que minha especialidade traz muito paciente passível de ser usado, né? Então, na clínica, a gente consegue ver, ó, talvez esse paciente, com a dor mal controlada, teria benefício. Talvez esse paciente que não está dormindo bem, ou então que está um pouquinho mais ansioso, que está com alteração de humor, né? Então,
terreno para isso, para trabalhar isso, a gente tem muito, né? Então, a gente está aí para que as coisas possam chegar e fazer as coisas acontecerem. Sair do papel, sair do artigo, né? Para sair para os principais interessados, o paciente com sintoma, o paciente com dor mal controlada, com dor crônica, é o principal interessado de tudo isso que a gente tem feito aqui, né? Sem Do que dúvida. você, Patrícia, como grande estudiosa disso tudo no Brasil e nos colocando aqui também para que nós possamos aprender. O Rafael também, o Dr. Rafael Brandão, que esteve aqui há algumas semanas, né, na live também. E essa sede de aprender cada vez mais, né? Porque nós queremos mais é ajudar o paciente. Não existe interesse de indústria, não existe interesse de lucro, não é bem isso, né? Mas é a questão de trazer o benefício, né? De fazer com que o paciente tenha o benefício desse uso medicinal, de forma segura, de forma acessível, e que tenhamos médicos, que tenhamos colegas que possam trabalhar isso junto ao paciente, né? Que possa identificar o melhor paciente. Não é todo paciente também que vai precisar de canabidiol, então a gente precisa também fazer entender isso. E a medicação convencional sempre vai existir, a cirurgia convencional sempre vai existir, a quimioterapia, a imunoterapia, e tudo isso vai sempre existir. Queremos algo a mais, né? Não queremos o canabidiol como última opção, nem como primeira e única, mas ali junto com a gente para que a gente possa se ajudar. Perfeito. É mais uma ferramenta. Eu sempre digo isso, né? É Hum, mais uma ferramenta terapêutica para a gente incorporar no nosso arsenal. Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito segura, é uma ferramenta que demonstra realmente ajudar o paciente como um todo, mas, de novo, gente, é uma ferramenta para a gente incorporar no nosso arsenal terapêutico. Não é uma panaceia, não é um snake oil, né, que vai resolver todos os problemas dos pacientes, mas sim uma ferramenta terapêutica valiosa, porque é extremamente segura e demonstra ajudar o paciente em diferentes frentes, né? Melhorando a qualidade de vida deles, principalmente nesses contextos de doenças graves, refratárias, de difícil manejo. A gente está chegando à finaleira aqui da nossa live, João. Eu queria muitíssimo te agradecer pela oportunidade. Queria te pedir para deixar uma mensagem final aí para o nosso público. A gente tem pacientes, a gente tem colegas médicos. Acho muitíssimo importante os colegas com teu background profissional, com a tua especialidade, nicho de atuação, estarem se envolvendo nesse tema, que é tão sensível, tão polêmico e ainda tão carregado de preconceito e ignorância. Então, realmente é muito construtivo o envolvimento de profissionais como você nessa temática. Eu te agradeço muito por isso e queria que você desse as palavras finais aí em relação ao que a gente conversou, a importância dos colegas médicos abraçarem esse conhecimento e literalmente se educarem, né, em relação ao uso terapêutico da cannabis. Então, Patrícia, eu agradeço muito a oportunidade, né, o convite ao nosso time da Clínica First e daqui do Hospital Moriá. E realmente isso, né, que a gente conversou, que nós médicos, nós podemos voltar um pouquinho aos primórdios, né? Lá em Hipócrates, que estudava aquelas primeiras formulações, aquela coisa toda tão artesanal de extrair, de ver que as coisas melhoravam, os antibióticos que surgiram do nada, né? Descobriram assim o Alexander Fleming que descobriu a penicilina do nada, também de algo semelhante, do fungo, e tantas outras coisas que a gente tem hoje. Então, que nós somos responsáveis por isso, né? Nós somos responsáveis pela informação, nós somos responsáveis por fazer com que essa prescrição chegue de forma adequada. Então, primeiro, que as pessoas fiquem seguras que existem pessoas que estudam para que isso aconteça de forma melhor, né? De que vão ter médicos sensíveis, com toque, com humanidade, que possa identificar quem são os melhores pacientes para utilizar,
né? Sem extremismos, sem achar que existe cura, sem cura dessa forma, né? Cura existe de outras formas, graças a Deus, e que nós possamos fazer isso acontecer com o nosso trabalho, mas só em colocar isso em pauta, de gerar curiosidade para que outros colegas também estudem isso, de tirar esse rótulo de medicina alternativa, né? Não é alternativa, é a questão de uma medicina bem feita, Complementar. humana, complementar, que não exclui, que apenas soma, né? Eu acho que gerar essa curiosidade é algo fundamental dentro da nossa classe médica, da área de saúde, dos farmacêuticos, da enfermagem, de tantas outras. Nós somos uma equipe, né? O tratamento de saúde, ele é Multidisciplinar. multidisciplinar. E também passar para, eu vejo aqui os comentários, tantos pacientes, né, esperançosos, tantos pacientes comentando, até alguns pacientes meus, né, aqui falando, é legal criar essa referência, né, criar essa esperança, né, e que nós possamos passar para essa população que precisa, não só dos doentes, mas dos saudáveis, de que as coisas têm sido feitas de forma muito séria, né, que não é uma coisa feita de qualquer jeito, né, que a gente tem estudo, que a gente quer fazer as coisas muito bem feitas, muito acertadas, muito bem, de forma ética, né, então, nós, acima de tudo, nós somos humanos que gostamos de humanos também, e de humanos doentes que precisam ficar bem, né, então, eu acho que a mensagem final é essa, né, que nós possamos ser acima de tudo, essas pessoas que gostam de pessoas. Aqui a gente não está falando de lucro, a gente não está falando de indústria, a gente não está falando de nada. Em nenhum momento a gente tocou nesse assunto. A gente está falando de que a gente quer que isso seja benefício para as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que nos veem com dor crônica, que as pessoas que estão com os efeitos colaterais da minha quimioterapia. E eu tenho a obrigação de tratar isso. Né? Eu tenho a obrigação de tratar, de tentar resolver o problema com minha ciência, mas também saber fazer. Eu faço isso todo dia. A doutora Érica Simplício, o doutor Rafael Brandão, essa é a nossa rotina. Então, cuidar do paciente com sintoma do nosso tratamento é a nossa rotina. Então, ter outra oportunidade de cuidar disso de uma outra forma é muito bom e é muito oportuno para nós. Então, eu deixo o meu agradecimento em nome do time da Clínica First e estamos aí para o que vocês precisarem. Um beijo para os meus pacientes também, que falaram aqui com tanto carinho. E obrigado, Patrícia, por essa oportunidade. Legal. Eu que agradeço, em nome da Weekend também. Muito obrigada pela oportunidade, João. E queria deixar um recado final para os colegas médicos, até pela doutora Manuele ali, que perguntou aonde posso estudar mais. Gente, a Weekend Academy é uma academia internacional de estudos em medicina endocannabinoide, que conecta especialistas de várias partes do mundo para unir de forma altamente qualificada conhecimento científico e experiência prática. Os colegas da Weekend acompanham centenas, milhares de pacientes em uso regular de cannabis medicinal. Tem colegas que prescrevem cannabis medicinal há mais de 20 anos. E a gente construiu um método de aprendizado, de ensino, de jornada nesse tema muito assertivo, né? Uma apostila, a gente disponibiliza uma apostila digital com rico detalhamento técnico, que é um guia, uma referência de estudos para o aluno. A gente tem aulas ao vivo com experts com ampla experiência prescritiva, que são conhecidos, reconhecidos internacionalmente. As aulas ao vivo permitem a interação com esses experts para trocar dúvidas, para discutir casos clínicos. A gente tem uma plataforma de interação exclusiva entre os alunos e os experts, um ambiente seguro e próprio para discutir casos clínicos, trocar artigos científicos e vivências aplicando esse conhecimento na prática. Então, eu te convido, doutora Manuele, venha conhecer a Weekend Academy e mais da nossa entrega. A gente formou agora, João, 55 médicos de várias partes do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, e tivemos um feedback altamente positivo da nossa entrega. A gente está no caminho certo. Eu estou muito feliz porque o meu propósito no final do dia, como você falou, é exponenciar
exponencializar resultados, né? Hoje eu atendo próximo de 1.000 pacientes em uso regular de cannabis medicinal e eu preciso que mais colegas médicos abracem essa terapêutica para que a gente exponencialize tantos resultados positivos. Essa é a melhor forma da gente ajudar mais pessoas de todas as partes do país. Obrigada, doutor João. Obrigadas a todos aí. Obrigada ao público aí que nos acompanhou. Foi uma satisfação estar aqui hoje com você, João. Por favor, Obrigado. sinta-se convidado a vir mais vezes aqui na Weekend Academy. A gente precisa de Tá bom. profissionais tão capacitados, sérios, responsáveis, humanos, empáticos quanto você. As mensagens de hoje foram muito importantes, muito assertivas, e eu te convido a vir mais vezes aqui para que a gente siga esse trabalho educativo, né, de tanta importância aí para a gente amenizar preconceitos e ignorâncias sobre o tema. Com certeza. Me coloco à disposição sempre. Obrigada, João. Obrigada, Tchau, pessoal. Um boa grande noite. beijo a todos.